Olá, meninos! Como vai? Pronto para mais uma aula aqui com a tia? Então vamos lá. Hoje a nossa aula será com o Sistema Monetário Brasileiro. Professora, que é isso? É tão difícil assim? Não. Esse conteúdo está muito presente no dia a dia de vocês. E com ele nós podemos usar algumas operações, tá certo? Hoje a gente vai usar uma, porque o objetivo é a gente aprender esse sistema monetário e como a gente vai utilizar ele em nosso dia a dia, tá certo? Então, vamos lá! Então, o que é esse sistema monetário? Sistema monetário nada mais é do que um conjunto de regras e instituições cujo objetivo é organizar a moeda em um determinado espaço monetário. Que moeda é essa? Nossa moeda, nosso dinheiro, tá certo? Então, o sistema monetário é o nosso dinheiro. E esse nosso dinheiro, ele recebe o nome? Qual o nome? Recebe o nome de real, tá certo? Então, vamos lá. Então, o que você usa para comprar as coisas? Quando você vai para o supermercado com mamãe ou para uma lojinha de roupa com mamãe, o que é que mamãe diz muitas vezes? Tem que ter dinheiro para pagar, tá certo? Às vezes até mamãe diz assim, sabe? Não, mamãe não tem dinheiro. Quando mamãe tiver dinheiro, mamãe compra, tá certo? Por quê? Porque é uma organização familiar, uma organização do dinheiro, tá certo? Então, o que é que a gente compra com o dinheiro, tá? Nós compramos o quê? Nosso alimento, nosso pãozinho, frutas, a balinha, tá certo? Pirulitos, doces, brinquedos. Então, praticamente tudo gira em torno desse dinheiro, tá certo? Do sistema monetário. E com ele nós podemos comprar as coisas e construir, ter as coisas cada vez mais, tá certo? Mamãe trabalha em troca de quê? Em troca do dinheiro, tá certo? Quando não é mamãe que trabalha, papai trabalha, tá certo? Oferece o seu serviço, seu trabalho e, em troca, recebe o seu dinheiro, o salário mínimo, muitas vezes até um pouco mais, tá certo, gente? Ou aquele papai ou aquela mamãe que tem o seu negócio próprio, que faz as suas vendas. Então, ele vende um objeto, tá certo? Oferece um objeto e, em troca, recebe o dinheiro, tá? Olha aí, então, existe essa troca. A gente pega um objeto, certo? E dá o quê? O dinheiro, tá? Mas antes era assim? Sempre foi assim, tia Tati? Não, antigamente, bem antigamente não era assim, tá certo? Como as pessoas faziam? Elas faziam uma troca. Essa troca era chamada de escambo, tá certo? Eles trocavam objetos. Eles não tinham o dinheiro, então eles trocavam objeto, tá certo? Igual a gente faz lá na escola, tá certo? Quantas vezes vocês já não fizeram isso? A mamãe às vezes compra mais de uma borracha e compra borracha de cor igual. Aí o que é que você faz? Vê o coleguinha com uma caneta diferente. Você troca a sua borracha pela canetinha do colega. Isso é uma troca chamada de escambo, tá certo? Então, antigamente também faziam essas trocas, tá? Trocava-se, olha aí, ó, o desenho é uma ovelhinha pelas frutas, tá certo? Trocavam-se objetos entre si. Ao invés de ter o dinheiro para trocar por um objeto, trocavam-se objetos entre si,
tá certo? Quem aí nunca fez um escambo aí na escola? Ou até em casa? Às vezes eu já fiz isso, sabe? Eu fiz isso até com comida. Eu trocava meu biscoito pelo salgadinho do colega. Tava cansada de comer biscoito e trocava. Ó, fulaninho, não quero comer biscoito hoje, vamos trocar? Então, dava o meu biscoito ao meu coleguinha e pegava o salgadinho dele, tá certo? Isso é uma troca, ó. Quanta coisa vocês vão lembrando e percebendo que está no dia a dia de vocês, não é? Não é interessante? Então, olha aqui, o que trocavam mais, não trocavam-se só objetos entre si, trocavam-se também animais. Então, um cavalinho trocava-se por um boi. Por quê? Porque não tinha esse dinheiro, tá certo? Então, depois foi criado o dinheiro, o sistema monetário. E alguém sabe me dizer qual é o sistema monetário usado no nosso país? Como se chama a moeda chamada no nosso país? Hein? Ela é o quê? Ela é o real. Então, a divisão desse real, como ela é feita? Ela é feita em partes, tá certo? E ela é dividida em 100 partes. Uma parte é chamada de centavo. Então, uma parte é 1 centavo. 100 partes são 100 centavos. E 100 centavos é igual a R$1, tá certo? Então, R$1 é igual a 100 centavos. 100 moedinhas, tá certo? De 1 centavo, que hoje não existe mais. Ela já existiu na época que tia era bem pequenininha, tá certo? Tia nem lembra direito. Mas já existiu essa moedinha de 1 centavo. Mas acumulava tanta moedinha, tanto peso, que um dia ela deixou de existir. Imagina, 100 centavos numa bolsa. 100 moedinhas. São muitas moedinhas. Então, o sistema monetário brasileiro começou a simplificar essas moedas, tá certo? Para facilitar a troca dessas moedas e facilitar também para a gente carregar. Imagina, você com 100 centavos no bolso para comprar de bala. Não ia caber no bolso. Então, como é que você ia chegar na escola com 100 moedinhas? Ia ficar muito pesado, não era no short? Na calça, 100 moedinhas no bolso. É muita coisa, muita coisa, muita coisa. Tá certo? E a gente vai entender essa quantidade de moedinhas, tá certo? Como ele fez essa simplificação para facilitar o nosso dia a dia, tá? Então, aqui nós temos a nossa moeda, tá certo? O real. O real é representado por esse R maiúsculo e esse Szinho aqui, ó, um cifrãozinho, tá certo? É a representação do nosso real. E o nosso real, a nossa moeda, ela se divide em duas partes, tá certo? As cédulas e as moedas. As cédulas são feitas de papel, um papel especial. E as moedas são feitas de um metal, também especial, tá certo? Que quem faz essa fabricação é a Casa da Moeda, tá certo? Então, vamos contar agora a quantidade de cédulas que nós temos em nosso sistema monetário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa aqui é a nova cédula, tá certo? A cédula de R$200, tá certo? Olha aqui, ó, 200, ela é a mais nova. Nós temos a cédula de R$2, nós temos a cédula de R$5, nós temos a cédula de R$10,
a cédula de R$20, a cédula de R$50, a de 100 e a de 200. Ao todo, 7 cédulas, tá certo? Do nosso real. Esses números, professora, por que não tem sequencial? R$1, R$2, R$3, R$4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque ia ficar muito, tá certo? Igual a moedinha de 1 centavo. Imagina o teu bolso com 100 moedas de 1 centavo. É muita moeda, é muito peso, tá certo? Então, isso foi muito bem pensado, tá certo? Então, foi feito de uma forma para simplificar na hora do troco, na hora da compra, tá certo? Imagina, 2 notinhas de R$2. R$2 mais R$2 vai dar R$4, tá certo? R$5 mais R$5, R$10. Então, simplifica, tá certo? As coisas. Então, com só 2 cédulazinhas, eu tenho R$10. E se fosse tudo de R$1, ao invés de ter 2 cédulas, eu ia ter 10, tá certo? Então, tudo isso serve para simplificar, tá certo? E agora, as moedas. Nas moedas, nós temos quantas moedas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 moedinhas especiais. E quais são essas moedas? A moeda de 5 centavos, a moeda de 10 centavos, de 50 centavos, de 25 centavos e a de R$1, tá certo? A moedinha de R$1, que é a maior. Quando ela é a maior, R$1. Então, professora, não precisa de cédula de R$1, porque já tem a moeda, tá certo? Então, 2 moedinhas de 1, 1 mais 1 vai dar 2. Então, então tudo isso serve para simplificar. Simplificar a compra, simplificar o troco, simplificar na hora da gente levar o dinheirinho para comprar as coisas, tá certo? Não é legal? Vamos lá. Então, olha ela aqui maior. Cédula de 2, azulzinha. Cédula de 5, rosinha, né? Cédula de 10, vermelhinha. Cédula de 20, laranja. Cédula de 50 é um laranja marrom. E cédula de 100, que é um azul mais forte, tá certo? Olha, essas duas se parecem tanto, né? Será que confunde? Não pode, tá certo? Então, e a nova cédula, a cédula de 200, que é um cinzinha, tá certo? Então, nós temos as cédulas e nós temos as suas particularidades, tá certo? Olha as moedas, a moeda de R$1, a moeda de 50, de 25, de 10 e de 5, tá certo? Então, juntando elas, a gente consegue aumentar nosso dinheirinho, tá certo? De uma forma bem simples. Então, olha aí, R$1. R$1, quantas moedas de 5 centavos eu posso formar? R$1. Lembra lá no começo que a nossa moeda ela é dividida em 100 partes? Então, 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 tem que dar 100. Então, quando der 100, eu tenho R$1. 100 centavos é igual a R$1. Então, se eu juntar aqui, 5 mais 5 é 10, mais 5 é 15, mais 5 é 20. E eu tenho que juntar de 5 em 5 até dar 100. Quando der 100, eu vou ter R$1. E quantas moedinhas de 5 centavos eu tenho que ter para dar R$1? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20. Ufa! Eu tenho que ter 20 moedinhas de 5 centavos para dar R$1. Imagina se fosse 100. Se fosse tudo de 1 centavo. 100 moedinhas é muita moedinha, tá certo? Então, mais uma vez, elas estão aqui para simplificar, tá certo? Então, com 20 moedinhas de 5 centavos, eu tenho R$1. E a próxima moedinha? Qual é a próxima moedinha depois da de 5 centavos? É a de... Muito bem, é a de 10 centavos. Quantas moedinhas de 10 centavos eu preciso para ter R$1? 10 mais 10, 20. 20 mais 10, 30. 30 depois 40, 50, 60, 70, 80, 90, R$1. Então, eu preciso de 10 moedinhas de 10 centavos para ter R$1. Olha, chega, cansa, não é? Mas aí, à medida que o valor da moedinha aumenta, diminui a sua quantidade, tá certo? Então, olha, moedinha de 5 centavos. 5 é menor que 10. Mas a quantidade que eu preciso dela para dar R$1 é 20 moedas. Já na de 10 centavos, eu preciso de 10 moedinhas, já diminuiu. E a de 25? Eu vou precisar de quantas? Olha, gente, eu vou precisar só de 4 moedinhas, ó. 25 mais 25 vai dar 50. Mais 25, 75. Mais 25, R$1. 50 centavos e 50 centavos, R$1. Então, eu preciso só de 4 moedinhas. Olha como está simplificando. Então, o que é melhor eu carregar no meu bolso? 4 moedinhas de 25 centavos ou 20 moedinhas de 5? É bem mais fácil carregar 4 moedinhas, não é? Não é? E ainda tem como simplificar bem mais. Olha, a moedinha de 50 centavos. Eu só preciso de 2 para fazer R$1. 50 mais 50, R$1. Então, da mesma forma que fazemos com a moeda, nós podemos fazer com as cédulas. Por isso que elas têm aquele valor determinado. Elas não seguem uma sequência numérica, tá certo? Elas têm aquele valor determinado. Por quê? Para que possa simplificar, tá certo? Então, vamos agora usar esse dinheiro? Vamos usar esse dinheiro para comprar uma bola? Imagina aí essa bola linda de futebol. Qual é o preço dela? R$45,50. Então, o valor que está aqui na frente, gente, é o real. E depois da vírgula são as moedinhas, tá certo? Então, são os centavos. Então, a minha bola é R$45,50. Como é que eu vou pegar o meu dinheirinho do sistema monetário e vou juntar R$45? Como? Vou dizer. A gente pega uma notinha de 20 e outra notinha de 20. 20 mais 20, 40. Tá faltando ainda, tia, que é R$45,50. Então, já tenho R$40. Coloco mais 5. R$45. Tá faltando, tia, a moeda. Então, é só a gente colocar uma moedinha de 50 centavos. E eu consigo comprar uma bola, tá certo? Vamos para outro exemplo? Olha aqui o exemplo. Aí, nesse exemplo, a gente fez o quê? A gente juntou os valores, tá? Então, eu tenho aqui 2 maçãs.
As 2 maçãs custam R$ 1,90. 6 laranjas custam R$ 6,00. E 4 limões custam R$ 1,50. Juntando esses valores, quanto dá o todo? E como é que eu vou pagar? Vamos juntar. Olha aqui, ó. R$ 6,00 das laranjas, R$ 1,90 das maçãs e R$ 1,50 dos limões. Juntando, ó, 0 mais 0 mais 0 vai dar 0. 0 mais 9 é 9. 9 mais 5. Vamos contar 9 na cabecinha. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fica o 4, sobe 1. 1 mais 6, 7. 7 mais 1, 8. 8 mais 1, 9. Então, eu tenho que pagar R$ 9,40. Lembrando, quem está aqui na frente é o real. Quem está depois da vírgula é o centavo. R$ 9,40. Vamos agora usar as cédulas e as moedas para pagar essas frutas? Vamos lá? Eu posso pegar uma nota de 5, posso pegar uma nota de 2, 5 mais 2, 7. Posso pegar outra nota de 2, 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. Já tenho R$ 9,00. Está faltando 40 centavos. Posso pegar uma moedinha de 10, outra moedinha de 10 faz 20, outra moedinha de 10 faz 30 e outra moedinha de 10 faz 40. Consegui. Fiz o quê? R$ 9,40. Não é legal? Então, com o dinheiro, eu posso comprar as coisas. Então, meninos, vamos fazer assim? Vamos ser obedientes em casa para a mamãe dar o troquinho lá da compra, da feira? E com esse troquinho, você saber comprar suas coisinhas? Ah, tia, eu vou comprar o quê? Uma pipoca. Ah, tia, eu vou comprar o quê? Imagina você juntar. Junta e compra aquela taquinha que você quer. Menininho, junta e compra aquela bolinha de gude que tu quer. Não é? Ó que legal. Então, para isso tem que ser obediente, tá certo? E fazer todas as tarefas. Aí papai e mamãe vai dar um dinheirinho a você, tá certo? Do troquinho lá da compra dele, tá? Então, com isso, meninos, a gente fica por aqui. Lembrando, obediência, a gente ganha presente, ganha brinde, ganha beijo, ganha abraço, tá certo? Então, muito obrigada por hoje e a nossa frase, a aprendizagem se faz dia a dia, com amor, com paciência e generosidade. Meninos, beijo da tia, até a próxima aula!